Olá, pessoal. Boa tarde. Já estamos na parte da tarde, né? Meio-dia em ponto. Vamos conversar daqui a pouco com o Chico Escorcim. Esperar o pessoal terminar de ser notificado, esperar o Chico entrar para a gente falar sobre a Bíblia e a literatura. Vai ser muito interessante essa conversa. Espero que seja edificante e que seja ótimo para todos vocês, para todos nós, na verdade, né? Muito legal. Sejam todos bem-vindos. Engraçado que vocês vão entrando, eu fico aqui, né, com cara de paisagem, esperando. O Chico vai entrar pelo Insta dos Náufragos. Tô aqui esperando. Eu acho que o Insta dos Náufragos não me segue. Eu acho que o Insta que me segue é o Insta do Chico e ele deve estar lá me procurando. Pode ter acontecido isso, né? O que eu faço, gente? Ele tá meio gordo, meio lento. Vai pausar aqui que eu vou chamar ele lá no WhatsApp pra ver o que tá acontecendo, viu, gente? Já volto. Falei com ele lá. Agora vamos ver. Entrou. Tá travando? Ou tá tudo certo aí? Aê! Oi, Pri, tudo bem? Tudo e você, Chico? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que Tá, 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 tá joia. me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem, você? Beleza, também tô te ouvindo bem. Tudo, Ai, tudo nos conformes. que ótimo, então. E aí, tô feliz demais de ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Imagina, meu mestre. Ah, imagina, não me chama dessas coisas, não. Ah, chamo sim, porque como eu aprendo com você, como eu tenho aprendido com você ao longo desses 3 anos aí que eu te encontrei na internet, e falar sobre literatura com o Chico é um prazer muito grande, né? Para quem gosta dos livros, para quem gosta dessa área. Não, faz tempo que eu não falo de literatura, por causa dos náufragos, eu não tenho conseguido fazer Aham. oficina de leitura, não tenho conseguido fazer nada, então eu tava com saudade mesmo. Foi uma É boa isso. hora o seu convite. Ai, que bom, então, a correria, né? Chico, eu vou me Exatamente. apresentar porque tem muita gente aqui que é seguidor dos náufragos e que não me conhece, né? E eu sou Tá, muito menos conhecida, então eu vou me apresentar e depois você fala um pouquinho de você. tá ótimo. Gente, eu sou a Priscila Aidar, eu moro em Brasília, mas sou mineira. Tenho formação em literatura, tenho graduação em letras, mestrado em literatura, sempre gostei muito de ler. E nesse ano de 2019, no finalzinho agora, depois de muita oração, de colocar diante de Deus o que eu poderia fazer com os meus conhecimentos para ajudar, principalmente as mulheres, me veio a ideia de criar um clube de leitura para mulheres, para a gente falar, dentro de uma cosmovisão cristã, das coisas que permeiam aí o nosso dia a dia. As maiores informações sobre o clube virão em breve. Eu sou mãe de 2 menininhas, a Aurora de 2 anos, a Antônia de 10 meses. Sou esposa do Valério. E é isso. É um pouquinho de mim. Agora é o Chico que vai falar um pouquinho. Tá bom, tá bom. Obrigado pelo convite. Tô vendo um monte de gente conhecida entrando. Entrou o Dr. Saulo Barbosa, quer dar um forte abraço Nossa, para ele. Até porque. Eu bacana vi ali que ele demais. entrou.
ele entrou e ele me serviu um uísque espetacular numa palestra que a gente estava dando junto, que eu não guardei o nome do negócio do uísque, eu preciso desse nome, Dr. Saulo, pelo amor de Deus. Sou Exatamente muito fã qual? do Dr. Saulo. Não, esse é sensacional. Eu tive uma época em que não tinha quem indicar, né? Eu dava aula e aí meio que preciso de psicólogo, preciso de psiquiatra, não tinha quem indicar, né? Ainda mais que a dificuldade de fazer online, uns anos atrás, não dava para fazer, né? Então eu conheci o Ítalo Marcílio lá de Inglaterra, falei, ó, tenta com o Ítalo pode ser que conheça alguém, a coisa vai. Hoje, graças a Deus, tem bem mais gente. As coisas estão melhorando nessa área, né? Graças a Deus. Bem mais. Daí conhecer o Saulo pessoalmente, a gente já sabe, já dá para confiar, né? Conhece pessoalmente, já dá para confiar. Já estou indicando, fala, procura ele, pode ser que ele, se ele não puder te atender, alguém atende, essa coisa toda. Mineiro mas todo também. Pessoal, Mineiro. Ele mora na mesma cidade que meu pai. Então, em breve vou conhecê-lo pessoalmente. A gente já está até se falando aí pelo inbox. Ah, que maravilha, que maravilha. Como é que é o nome da cidade? Montes Claros? Montes Claros. Que é no norte de Minas, é quase Bahia, né? É quase Bahia. Dá para perceber que tem o sotaque de Minas quase indo para o da Bahia. Isso, um sotaque mais característico. Assim mesmo. Estou começando a aprender essas coisas. Então, abraço para todo mundo que está aí. Para quem não me conhece, né, ou se ouviu falar, ele está ouvindo falar mais vinculado com o pessoal dos Náufragos, né, que é o projeto que eu tenho junto com o Jota, que é um psicólogo. O professor é psicólogo e o Jota é um desses psicólogos que eu precisava para poder fazer o trabalho que eu fazia, né? Porque eu comecei trabalhando com literatura, sou formado em Direito, não tenho formação na área, não tenho diploma de absolutamente nada, graças a Deus, porque eu acho que se eu tivesse, não conseguiria fazer o que eu faço. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho, que era com aulas particulares mesmo, aulas individuais, né? Com literatura e tudo mais, então, chegava um certo momento, como era individual, ficava fácil da coisa ficar meio, como é que eu vou dizer, perigava ficar uma terapia, porque daí a pessoa vinha e às vezes não tinha com quem conversar sobre a vida, eu ficava ali conversando. Então eu sempre quis ter psicólogos para ter pontas de saída. E foi assim que eu e o Jota, a gente já se conhecia e o trabalho começou a casar, a gente criou o projeto dos Náufragos, que é um projeto para resgatar pessoas existencialmente, através de um trabalho com o seu imaginário, com a sua imaginação. Então tem tudo a ver com literatura, embora seja mais amplo do que especificamente literatura, né? Leitura de livros. A gente tem um monte de clube do livro lá, mas a coisa é assim. Então, a minha história, para quem mais ou menos me conhece, é assim, sou náufrago do direito, né? Naufraguei bonito, e passei uns 15 anos tentando me achar, lendo um monte de coisa, e através da literatura foi um dos principais degraus, assim, para a coisa começar a funcionar e eu começar a entender muita coisa, a meu próprio respeito, a respeito da própria existência. E nisso daí eu fui começando a estudar um pouquinho mais a fundo. O meu principal referência nessa área é o Northrop Frye, o crítico, que tem um livro maravilhoso. Aí mergulhei naquele negócio, daí comecei a fazer um curso lá de educação da imaginação, partindo da coisa dos mitos, para daí chegar na literatura, e daí a coisa foi meio que acontecendo meio que por consequência. Não fui escolhendo muito as coisas que eu fui fazendo, não. Eu fui apostando no negócio, aquele negócio foi me levando para as outras. Aí cheguei até aqui. Eu vi que tem muita gente que entrou aí que fez alguma das minhas oficinas de leitura, que fazia pelo Facebook específico, eu li ali capítulo por capítulo, pedacinho por pedacinho, com o objetivo não de fazer, né, a pessoa entender muita coisa, mas ter a experiência estética literária verdadeiramente. Ter a experiência, que é o mais difícil. Eu quero voltar, eu tenho um projeto de fazer os grandes épicos, eu quero ver se agora em 2020 eu formato isso de um jeito que eu não pare, né? Porque se eu parar para retomar é sempre uma complicação. Mas enfim, é mais ou menos isso, para me conhecer melhor conhecer o trabalho mesmo, segue lá os náufragos. Isso mesmo, sigam os náufragos, tornem-se confrades, eu sou uma confrade lá dos náufragos, é muito bom. Tem muito material, né, Chico? Muita coisa. Também não naufrague dentro dos náufragos, porque dá para ficar doido ali. Se você quiser fazer tudo, e é um trabalho impressionante de vocês, porque é muita coisa e é tudo de muita qualidade. Mas aí, Chico, por que eu escolhi a Bíblia e Literatura? Porque você tem um curso com esse nome, né? Lá no Instituto Borborema, que é a Bíblia e Literatura. E eu fiz esse curso e, assim, sem puxar saco, sem nada, foi um dos melhores cursos que eu fiz dentro dessa área da literatura e tudo. Então, é um curso de 5 aulas, né? 5 aulas de mais de 1 hora, então é muita coisa. Mas a gente vai falar sobre tudo, abarcar tudo aqui nessa 1 hora que nós temos de live. Mas eu acho que dá pra gente passar um pouquinho daquele conteúdo todo que você tem. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, como você começa lá no curso, sobre o analfabetismo literário / imaginativo do brasileiro.
né? A gente vive esse analfabetismo. É muito falado do analfabetismo funcional, mas como você bem coloca lá no curso, ele é muito mais literário e imaginativo do que funcional. Então fala pra gente sobre isso. Tá? Eu tento mostrar, porque uma das tragédias do analfabetismo é aquela tragédia que você não dói, né? Aquilo que não é um negócio que dói tanto. Dói você não entender certas coisas, dói você não conseguir expressar certas coisas, mas não dói exatamente o problema que resolveria essas outras coisas. E a pessoa fica sem saber exatamente onde vai. Aí quando tem essa onda, vamos dizer assim, de contra o analfabetismo, né, de tentar resolver todas as coisas, as pessoas ficam muitas vezes sem recursos, porque o analfabetismo funcional propriamente dito não vai ser resolvido por uma questão de alfabetização em termos de letramento, toda essa coisa que é para criança. O grande problema do analfabetismo funcional, ele está num plano um pouquinho mais acima, que é o que eu vou chamar de imaginativo, não porque seja um termo técnico, porque eu claramente trabalho com termos técnicos. Eu tento trabalhar com algumas analogias que permitem com que a pessoa intelija o que eu estou querendo dizer, para que ela fique diante da coisa, não diante do conceito da coisa. Para mim é o que me interessa. Então, a coisa do analfabetismo imaginativo, especialmente com literatura, é que, assim, nós temos um número muito pequeno hoje em dia de analfabetos verdadeiramente falando, no sentido de que não consegue ler uma história, abrir um livro e começar a ler um livro. Existem livros mais difíceis, existem livros mais acessíveis, mas todo mundo mais ou menos consegue entender uma frase, consegue ler aquilo ali. Basta ter um mínimo de vocabulário e um mínimo de alfabetização para poder fazer essa parte. E aí muita gente acha que, como está conseguindo ler aqui o livro, que está tudo ok, que ela não é um analfabeto funcional porque ela está conseguindo ler, está conseguindo entender a trama, vamos dizer assim, do que tá se passando. Mas o analfabetismo imaginativo, ele vem justamente daquilo que passa por essa esfera, vamos dizer assim, básica, né? Das letras que apontam para certos signos, para certos conhecimentos. Tem a ver com você imaginar aquilo que você verdadeiramente está lendo. E por incrível que pareça, a gente imagina muito pouco o que a gente está lendo. Porque a história, quando a gente vai ler qualquer história, a gente tem a capacidade de acompanhar a trama com uma certa facilidade. Né? E a gente está numa época de indústria das coisas. Então a indústria, obviamente, ela vai pegando o que é mais fácil. Então ela vai transformando tudo em algo muito acessível, muito mais voltado para entreter do que qualquer outra coisa. Então é muito fácil pegar qualquer livro que tem aí, que às vezes pode ser até livros bons, pode ter coisa ali, mas ele é feito de um jeito cheio de açúcar, para você gostar daquele negócio e você não ter a dificuldade da imaginação. Ele não exige muita coisa de você para imaginar as coisas verdadeiramente falando. Quando você vai para um livro com um pouco mais de substância, significa que tem um pouco mais de coisas para serem imaginadas. E aí a pessoa ela não consegue perceber que ela está diante de uma espécie de roteiro de filme, que ela tem que filmar aquele filme quando ela está lendo. A leitura de literatura jamais pode ser rápida. Então, todo aquele movimento que a gente tem de leitura de jornal, de revista, como é que tem aquele termo técnico lá do pessoal que vai fazer estudar, que é... Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Isso é a morte da imaginação na literatura. Você tem que ficar... Cada livro tem um ritmo, por exemplo. Tem livros, se você abrir um livro, por exemplo, do Thomas Mann, por exemplo, é absolutamente impossível você ler um livro do Thomas Mann, 5, 10 minutos, 5, 10 páginas. Não dá. Tem que ficar, tira um tempo, tem que entrar naquele ritmo, especialmente a Montanha Mágica, que é um livro sobre a dinâmica do tempo, a vivência do tempo. Não tem como. Dostoiévski, não tem jeito de você ler Dostoiévski sem mergulhar numas trevas, ficar meio depressivo no negócio. Então, cada livro tem o seu jeito, tem o seu ritmo para ser lido, e esse ritmo ele só pode existir na sua imaginação. Né? Porque o tempo que você vai ler algo é aquela coisa, nossa, estou lendo faz 1 hora, mas nem parece, nem estou sentindo. É bom sinal. Você deve ter entrado no tempo da leitura. E tem outras leituras que é muito... Nossa, parece que foi 5 páginas e parece que eu estou aqui há 10 dias nesse negócio. Do que parece tão difícil. Não é que parece tão difícil, é que você está entrando no outro tempo das coisas. Né? A PUC lembrou bem do Tolstói. Tolstói é um troço assim, que é um troço que... ele é uma primavera de imagens, é uma facilidade. Tolstói é um gênio para fazer você imaginar com muita facilidade. As pessoas costumam gostar muito de Tolstói. E de repente você está lendo aqueles calhamaços dele, Ana Karenina, Guerra e Paz e tudo mais. Falei, caramba, como é que eu li um troço desse tamanho aqui? Eu falei, porque você entrou, ele tornou fácil aquilo que parecia difícil. E tem outras coisas que não. Então, só para fazer essa primeira passada, simplesmente do tempo do número, da quantidade de páginas, da quantidade de capítulos, para o tempo das coisas que você tem de imaginar. Tem cenas, às vezes você pega, muita gente faz isso, né? Pega lá e tem um parágrafo que é só descrição do lugar onde as coisas vão se dar. A pessoa salta aquilo, né? Pula. Acha que vai embora.
Como se fosse a parte do Gênesis lá, em que está ensinando como é que constrói uma arca. Mas não precisamos dessa parte aqui, vamos pular para a próxima. Ele salta, ele não imagina que aquilo seja tão fundamental assim para entender a ação do que se passa. Ele vai procurar lá o que está acontecendo, na confusão. Aí ele foi para a ação, pronto, ele entendeu a ação. Fala, não, você não entendeu nada. Porque essa ação aconteceu num determinado lugar, com determinadas imagens propositalmente escolhidas pelo escritor e que está comunicando alguma coisa para você. Se você não tiver essas imagens, você não está verdadeiramente lendo. Você não está adquirindo vocabulário de imaginação para poder entender o livro no final das contas. Você nunca vai entender o que é um símbolo, por exemplo. Você nunca vai entender o que é uma alegoria, por exemplo. Ou uma referência, porque você não vai ter as imagens. Você não está guardando as imagens, você está só sendo informado por elas. Dá na mesma ler o resumo do livro do que ler dessa maneira. Porque você só vai ficar com a parte da trama, né? do que vai acontecer. Mas o que é aquilo mesmo, você não consegue. Você precisa ter a imagem, as imagens estarem bem vivas para você. E o analfabetismo imaginativo é justamente, que foi a dificuldade que eu mais vi comigo mesmo, com a maior parte dos meus alunos, é que eles liam, e daí quando eu ia comentar o livro, eu falei, mas onde é que está isso no livro? Eu não vi. Você não viu porque você não imaginou, porque quando você imagina, você vê o que você está imaginando. Se você não imaginou, é óbvio que você não vai ver. E aí, como você não viu, você acha que nem existe. Né? Não existe. Aí quando você começa o trabalho do alfabetismo imaginativo, da educação da imaginação, né, que tem que ser junto com a coisa da formação do imaginário, que é num primeiro momento, muitas vezes, quantidade, é mais ou menos como você aprender palavras novas. Né? Uma criança aprendendo, ela vai alimentando de palavra, ela vai aprendendo a usar aos poucos. É a mesma coisa, com imagem. Você vai se absorvendo, e você vai percebendo que, caramba, essa imagem parece que é mais importante do que aquela. Opa, essa imagem aqui parece que está querendo dizer algo mais do que aquela. Tem algo de uma aventura nesse processo de alfabetizar a imaginação, que tem que ser muito próximo de uma parte mais de entretenimento mesmo, de aprender meio que como criança, porque senão a coisa fica muito chata, né? Fica muito pesada para você fazer isso. E aí normalmente é quando as pessoas aí acabam se encantando com interpretações ou análise daquilo tudo, não porque o sujeito seja inteligente, consegue fazer tal, ele simplesmente imaginou aquele negócio direito. E aí aquela imaginação emprestada faz com que a tua imaginação desperte. Porque uma coisa que é importante, assim, a experiência da leitura de literatura, ela jamais pode ser um negócio para universitários, entendeu? Você não precisa ser doutor em educação clássica para conseguir ler um Dostoiévski, Ilíada. Não. Você precisa ter uma experiência estética. Por experiência estética tem que ser o seguinte, esse livro precisa despertar a sua imaginação. Ela precisa despertar você para um outro plano, que não é o do relógio, do dia a dia, etc. e tal. É um mundo novo no qual você vai entrar. E você vai ficar à vontade e confortável ali. Essa experiência de despertar, hoje em dia, para as pessoas, não está acontecendo pela leitura. Está acontecendo por alguns professores que fazem certos comentários ou críticos, que daí a pessoa fica, uau, ela tem o despertar com o que o outro falou do livro, mas não ela ter despertado a partir da leitura. E aí você tem que descobrir, então, que, puxa, como é que eu faço para me despertar da leitura, sem precisar do sujeito ficar me explicando o tempo todo. Né? E aí o mais legal de quando você começa a despertar é perceber as diferentes visões e como elas se complementam. A gente fez, só para dar um exemplo, 2 semanas atrás a gente fez um podcast nos Alpes sobre o irlandês. Né? Então tinha as mesmas coisas do Jota, como a gente já está quase que virou irmão, a gente meio que já vê as mesmas coisas. E eu fui participar de um outro podcast da Gazeta do Povo sobre o mesmo filme, com pessoas que eu não costumo ter contato, e elas vieram com outras visões que acrescentaram muito nas minhas. Eu gostei demais do negócio, porque aquilo me despertou para mais coisas do que eu não tinha despertado. Então, quando a gente fala de alfabetismo de imaginação, é mais ou menos como despertar para algumas coisas. É como acender a luz do quarto. Não é entender as coisas. É você acender a luz e, de repente, você está enxergando. Mas o que só enxerga, só fica aí diante desse negócio. Deixa que você, aos poucos, vai... Como se fosse presente de Natal, né? Você vai abrindo os presentes e está ali. Você vai descobrir primeiro o que se trata, depois você brinca com eles. Fica só um tempo com isso. O trabalho que eu faço com as oficinas de leitura, com os grupos de leitura, é voltado para essa experiência. Essa experiência de você abrir, meu Deus, tem um presente aqui, tem algum negócio aqui. E aí, aos poucos, com isso, a própria pessoa começa a querer mais disso daí. E aí o processo de educação verdadeiramente começa. Né? Começa, que me parece, do jeito certo, com a pessoa desejando mais daquilo. Porque se não pegar pela coisa do desejo e tudo mais, vai virar academia de ginástica, entendeu? Vai ter que ter uma finalidade fora do livro para poder justificar o livro que você está lendo. Já fui longe demais na tua pergunta. Não, foi ótimo. Essa história de ter um banco de imagens, né, na sua mente, e à medida que você vai lendo, e aí como que isso é resolvido, né? Só com leitura. É necessário que aconteça essa leitura, que aconteça essa vontade. Como você falou, tem que ser algo que a pessoa goste. Ela tem que começar por alguma coisa que vai chamar atenção. Não adianta começar pela Ilíada, né? Para quem nunca leu nada.
ou começar pela, né, que são livros difíceis, são epopeias, livros que tem toda a questão da versificação. Então, não adianta começar por lá, vamos começar por coisas simples. Até esses dias que você falou na confraria, né? Falou, eu comecei com Legião Urbana, né? Então, a gente começa por aquilo que é mais simples e à medida que esse banco de imagens for sendo construído, a gente pode ir para coisas mais complexas, um pouco mais difíceis. E é sempre prazeroso demais, né? E a dificuldade que hoje existe é porque é tudo muito rápido, né, Chico? A velocidade das redes sociais, a velocidade, os filmes, as séries, é tudo muito rápido, é tudo nesse ritmo. Aí, como a gente estava falando do ritmo, você pega um livro de literatura, aí você vai para um outro ritmo, para um outro tempo, para uma outra época, e aí tem muita gente que desiste, né? Vai falar das descrições mesmo, é muito comum a gente ouvir, não, pulei. Para que eu vou ficar lendo aquilo lá? Como é que era aquela floresta? Eu nem sei como é que é aquela árvore. Então, e aí, vai devagar. Então, hoje a gente tem essa facilidade de pesquisar. Então, que árvore é essa? Como é que ela é? Para nos ajudar na imaginação e conseguir imaginar aquela imagem, né? Exatamente. Eu costumo assim, fazer só uma distinção assim, entre começar pelo mais fácil para ir para o mais difícil. Não é nem tanto a questão do mais fácil, é aquilo que é mais próximo. Porque, por exemplo, nós estamos numa época em que ainda estamos próximos o suficiente do Senhor dos Anéis, que não é um livro nada fácil. Nada fácil. Uma multidão de símbolos ali, que é imenso. Quanta gente não conseguiu ler o Senhor dos Anéis sem maiores dificuldades? Porque aquilo ainda está relativamente próximo de um certo jeito de olhar contemporâneo para certas coisas, que as pessoas simplesmente pegam, né? Então, tem livros que podem ser difíceis, mas estão mais próximos em termos de contexto, e, portanto, você compreende de maneira muito mais fácil. Quanto mais distante de você, da sua realidade, portanto, do seu imaginário mais imediato, mais difícil o livro lhe parece. Embora talvez ele possa ser até mais fácil do que você imagina. Eu considero isso, por exemplo, grandes épicos acontece isso. A Ilíada e a Odisseia são muito mais simples do que as pessoas imaginam. Só que eles são muito mais distantes da gente do que qualquer outra coisa. Então você precisa do quê? Dos referenciais, de certas referências, para poder aproximar aquilo de você. Então, por isso, você vai ler a Odisseia, como é que você vai ler a Odisseia e Ilíada sem ter uma quantidade de notas de rodapé com mais informação do que dura o próprio livro, você entender todos os deuses, todos os heróis, onde fica a cidade, qual é a história pregressa, a história começa no meio do caminho. É muita coisa que você precisa ter para poder o livro se referir. Quando você tem aquela bagagem, você está próximo, você entende aquilo com o pé nas costas. Então, a dificuldade vai ser das referências, que é mais ou menos a mesma dificuldade que você vai aprender uma língua estrangeira. Como é que você começa a aprender uma língua estrangeira? Exatamente. A parte da construção sintática até é simples, mas a quantidade de vocabulário que você vai precisar, só depois que você começar a ficar em contato mais constante, aproximar aquela realidade de vocabulário para você. Então, muita gente entende inglês sem ter feito inglês hoje, porque está desde criança escutando inglês o tempo todo. Conseguindo pescar pelas legendas e tal, as referências e tudo mais. Então, tem um imaginário pronto para poder se aprofundar no inglês. Com literatura é a mesma coisa. O clássico, não sei o quê. Às vezes o clássico é mais fácil do que alguma coisa mais contemporânea. Literatura contemporânea, principalmente da modernista em diante, por exemplo, é infinitamente mais difícil você ler James Joyce, ler Marcel Proust, que muita gente é muito mais difícil ler isso do que você ler Don Quixote, do que você ler Divina Comédia, do que você ler Homero. É muito mais difícil, embora seja muito mais próximo, pareça mais próximo, né? Mas é por conta disso. Tem o Georg Steiner, que é um dos maiores críticos, um dos intelectuais que eu mais gosto de acompanhar. Ele dá vários exemplos disso. Que ele diz assim, para ter a experiência estética de um livro, você não dá para ter tanta nota de rodapé. As notas atrapalham a experiência, porque você precisa sair da experiência e voltar para a experiência. Sair e voltar. O que significa dizer que para você ter uma leitura completa de um livro como a Ilíada, você vai precisar, às vezes, reler muitas vezes até ter a experiência. Então, você precisa buscar muita coisa fora dela para voltar. E o Steiner estava se referindo a uma passagenzinha do Hemingway, um escritor contemporâneo, próximo ainda, de leitura facilitada, porque Hemingway ele vai direto ao ponto, não é muito adjetivo, é fácil de você ler. No entanto, o sujeito tem um monte de referência que, se você não tem, você perde quase que toda a história que ele está colocando. E o Steiner lembra de uma passagem de dois amigos, no qual eles citam uma passagem bíblica, cuja passagem bíblica demonstra que vai haver uma traição de um amigo pelo outro. E aí, quando você está lendo, você nem percebe que está acontecendo isso, mas a traição já está anunciada pela forma como ele construiu a cena e pela referência simples a uma pequena frase que é da Bíblia. Não à toa, o Hemingway, quase todos os livros dele são títulos de frases bíblicas, né? O que significa aquilo ali? Você precisa ter a referência bíblica
minimamente, para poder entender o que é que ele está querendo que você imagine dessa história. E por imaginar você vai entender também. Então é importante a gente discernir essas duas coisas. A Megera Domada, que a gente leu lá no clube da Camila, né? Aham. Tá distante, estilo, é um negócio meio esquisito, não só no tempo, tá distante do nosso tempo contemporâneo, do papel do homem e da mulher. Meu Deus do céu, aquele livro é intragável hoje em dia. Porque você vai ter que transformar aquele livro em alguma outra coisa que não é ele, para poder falar dele. Como é que você faz? Falei, bom, joga tudo isso aí fora e vamos imaginar a história por aquilo que ela pede para imaginar. E fique com a história, deixa que a história fale com você. E aí a coisa pode ser que comece a se abrir para outras coisas, né? Então esse aproximar-se é mais importante do que propriamente você outra coisa, né? Para aproveitar uma leitura. E você falando das referências, né? E as referências bíblicas do Hemingway, e como você fala lá no curso, né? Dos últimos 20 séculos, se não houver esse conhecimento do texto bíblico, você vai se perder nos great books, né? Nos grandes livros aí da humanidade. Porque a cosmovisão, ela sempre foi cristã, até muito pouco tempo. Então, tudo era escrito baseado nessa cosmovisão, na cosmovisão bíblica. E aí a gente entra no século XXI querendo ler aquilo que foi escrito com uma cosmovisão que hoje é o mito, né? O mito no sentido de que aquilo que nos guia como sociedade não é mais o mito cristão. É um outro que não cristão. E aí, quando a gente quer encaixar, como as pessoas fazem com a Megera Domada, quando nós fomos ler lá com a Camila, algumas pessoas foram procurar algumas referências na internet, e aí é assim, não, Shakespeare estava querendo fazer uma crítica ao patriarcado, né? Quando ele coloca a Catarina daquele jeito, e coisas absurdas que não fazem o menor sentido, porque no tempo em que Shakespeare escreveu a Megera Domada, a cosmovisão era totalmente cristã. Né? Lembra até que você colocou no curso o versículo de Gênesis, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então era justamente isso mesmo que é para ser colocado, Catarina e Petrúquio. Ela no final ela se rende de fato. E para as mulheres de hoje isso é muito difícil de acreditar que aquela mulher é impossível. Que ela se rendeu mesmo àquele homem, e que ela faz aquele discurso enfático de obediência e de dominação do homem sobre a mulher. E é muito absurdo para as pessoas, justamente porque também falta a referência bíblica. Aí fala um pouquinho para a gente, Chico, do quanto é importante essa referência bíblica para a gente entender literatura. Você vê, esse é um bom exemplo do analfabetismo imaginativo, né? Porque daí a pessoa ela lê a Megera Domada, digamos que pega essa referência bíblica e para ela é um negócio impossível, porque ela não consegue estabelecer qualquer possibilidade diferente, e possibilidade é imaginar, né? Coisa diferente. Ela só consegue associar a coisa do o homem vai te dominar, ela só consegue associar com a desgraça do marido, do namorado que ela tem do lado e que não é digno, digamos assim, de ser uma pessoa da qual eu vou me submeter. Então, ela já não consegue, pela imaginação, fazer as graduações para perceber a realidade concreta que ela tem ali dentro dela, o que seria uma espécie de ideal, um dever dela, para a coisa toda, e do que ela pode ter que cobrar do sujeito, porque se você vê a coisa como uma dominação, eu já vejo pelo contrário, falei, meu Deus, olha o tamanho da responsabilidade, né? Do pobre sujeito que vai ter que dominar, Deus o livre, né? Antes fosse não dominar, que é a delícia de ser homem hoje em dia, né? Não precisa mais dominar ninguém, não precisa mais fazer mais nada. É bom demais, né? E fica esse desespero. A coisa da cosmovisão bíblica é um negócio que isso foi com o Northrop Frye, né? Que eu não é que eu aprendi mesmo, assim, como não dava para você compreender a literatura, entender a literatura, imaginar toda a literatura, sem você fazer essa, digamos assim, a fundação de todo esse imaginário da literatura como um todo, a partir das suas colunas mestras, daquilo que estrutura todo esse imaginário, que são os mitos. Então, quando você vai ler livros de literatura, a literatura não tem somente um espelho de uma realidade, não tem lá só... Está contando uma história que se passa num determinado tempo e lugar e que é verossímil para a nossa realidade. Ela também é espelho da própria literatura. Ela também usa de referências dentro da própria literatura para fazer o seu mundo da literatura. Exatamente. Então, o primeiro passo das pessoas preciso ler muita literatura para poder ter as referências que os escritores estão usando uns com os outros. Às vezes é uma referência, por exemplo, a Dom Quixote. Provavelmente um monte de gente não leu Don Quixote, mas sabe mais ou menos que esse sujeito era aparentemente meio maluco, que via dragão onde só tinha moinho de vento. A referência está aí. A literatura conversa com essas coisas e você precisa ter também essas referências, buscar essas referências. Então você precisa ir atrás das imagens da literatura.
Quando você quando você começa a entrar nisso, você começa a entrar no universo simbólico, né, dos símbolos construídos, realidades simbólicas construídas pela literatura. Acontece que, dentro dessa realidade simbólica, você também vai ter certos símbolos que são arquétipos. Que são símbolos dos símbolos. Aqueles que não têm o que fazer, eles vão estar sempre presentes. Sempre. Mais ou menos, para fazer uma analogia, sei lá, com a lei da lógica da identidade. A é igual a A e não é B. A é A e não é B. Você pode não gostar desse negócio, mas A é A e não é B mesmo, não tem o que fazer. Você pode discordar da lei da gravidade, mas você vai continuar do mesmo jeito, né? Não tem como escapar desse negócio. Então, quando a gente fala de arquétipo simbólico, a gente está falando desse tipo de coisa, desses símbolos que, todos os outros estarão encaixados de algum modo, se referindo a eles em alguma medida. Não tem como escapar. Aonde você vai encontrar esses arquétipos? Nos tais mitos. E aí, no século XX, que foi um século maravilhoso para quem estuda mitos, porque a mitologia comparada foi mostrando o quanto a infinidade diversa de mitos, no fundo, tem muita semelhança. Tem muita, porque se a realidade é uma só, ela tem um todo harmônico, então significa que esses vários mitos, no fundo, são formas talvez diferentes de falar da mesma realidade, do mesmo grande arquétipo, no final das contas. Né? E aí tem uma série de mitologias comparadas, é dali que sai, por exemplo, a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que é um livro famosíssimo para marqueteiro, pessoal das faculdades, letras, etc. e tal. E é por aí que antes do Campbell veio o Northrop Frye. Só que o Frye ele não reduziu a coisa a como o Campbell fez. Né? O Frye ele é um cristão, né? Ele era um cristão, sofria com a coisa do cristão. O Campbell, se eu não me engano, ele não era cristão, tratou todos os mitos aquela coisa, transformou a ciência como o arquétipo de todos os arquétipos. Né? É a ciência que define, então, e por isso ele estabeleceu a toda a jornada do herói. O Frye ele teve uma postura inversa. Ele percebeu que os mitos é que definem. Ele até fala, a ciência pode até mostrar que toda a simbologia poética, mitopoética, talvez não sirva como ciência. Mas para a literatura, ela é o todo da coisa. Ela é uma espécie de dicionário de todas as coisas. Então, quando você vai começar a ler literatura, principalmente quando você começa a querer ler literatura que está há mais tempo, né? Você vai precisar conhecer o arquétipo bíblico, porque de todos, cada lugar do mundo vai ter o seu mito fundante, vamos dizer assim. E no mundo ocidental é o mito bíblico, porque é o mito bíblico que dá fundamento para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos. Então, soma tudo isso daí. Não tem como, né? E se você nasceu no Ocidente, eu sinto muito, você pode querer beijar o Shiva lá, faz o que você quiser com esse negócio, mas você nasceu nesse negócio, entendeu? E não é só uma questão da literatura, é a própria civilização, porque é como a lei da gravidade, ela vai ser construída dentro dessa armadura, ainda que você queira demoli-la por dentro, que é a época em que nós vivemos. Né? Essa estrutura arquetípica ela foi sendo demolida, ela foi sendo, é como se fosse uma casa inteira furada, sem teto, sem janela, sem nada, com a música lá do Toquinho. Que você não tem nada, você não consegue mais perceber a harmonia da estrutura toda arquetípica. Porque quando você tem pelo menos uma aproximação disso, uma noção daquilo, fica tão mais fácil você ler literatura e imaginar as coisas, porque é como se você tivesse uma despensa em casa que nunca te deixa sem comida, entendeu? Uma parte da pessoa só tem miojo, né, para comer, quando você tem o arquétipo, você tem lá quase que uma cor no copo, sai tudo o que você quiser. Então, esse trajeto, né, da literatura, conhecer os mitos, etc. e tal, foi o que levou o Northrop Frye a perceber a necessidade de começar ou retomar os estudos de literatura com os alunos dele, tendo que devolvê-los a essa simbólica dos mitos, que para o Ocidente é a dos greco-romana e mais a bíblica. Então ele começou lá no comecinho do curso dele de professor de inglês, ele começou a ensinar a Bíblia, né? E também os mitos gregos, um outro professor ajudou ele, para devolver aos alunos aquilo que eles precisavam para poder fazer o curso de inglês, de literatura, etc, etc. Não para ser um curso bíblico, para ser um curso teológico, nada disso. Ele deixava a coisa muito clara. Era a necessidade que eles tinham, independente de religião, para poder trabalhar com literatura. Sem isso você não consegue fazer a coisa acontecer. Porque até para ir contra isso você precisa conhecer aquilo que você faz. E aquilo, o curso que ele fez, e ele tem os livros dele que nasceram dessa coisa toda, permitiu também para ele ir mais ou menos mapeando a estrutura mítica da Bíblia, e ele foi fazer um trabalho maravilhoso de perceber mais ainda que toda a literatura, de algum modo, é uma espécie de desenvolvimento dos arquétipos bíblicos em contextos históricos os mais diferentes. Então daí ele construiu uma teoria maravilhosa para que você possa conhecer a literatura ocidental sempre tendo a referência ao mito fundador.
E aquilo vai se desenvolvendo até os nossos tempos, né? Onde ele percebe que se você está muito distante do mito, então você está numa realidade demônica, que ele chama de demoníaca. Não no sentido de, meu Deus, que perversidão. Não, é de afastamento daquilo. E você só vai compreender o demônio por contraste àquilo que é maior, que é superior. E aí ele percebe claramente que a literatura tinha, desde o comecinho, né, uma superioridade de personagens, de honra, de nobreza, etc, que foi perdendo, até que a coisa faz uma inversão, né? Na nossa época, no qual a gente mergulhou tão fundo, que lá no fundo a gente acabou descobrindo que voltamos para o mito, de qualquer maneira. Então o Frei é maravilhoso. Por isso que no curso do Borborema, né, eu tenho 3 cursos lá, né? O Bíblia e Literatura foi o primeiro deles. Que eu tentei fazer a coisa bem didática para a pessoa perceber, pegar o mínimo dessa estrutura bíblica para poder ler e ao mesmo tempo se interessar por conhecer melhor mais da Bíblia, né? Nesse sentido. Aí depois tem lá a introdução à formação do imaginário, educação da imaginação, no qual daí as coisas vão se encaixando mais claramente, a pessoa se acha melhor nisso tudo. O problema todo é que quando você vai para a Bíblia, se literatura você já nem consegue imaginar, imagina a Bíblia que no primeiro versículo o cara já dá tilt na aparente lógica da ciência com a qual ele está partindo, né? Então ela é uma leitura simbólica por excelência e você não consegue decifrá-la, né? É o contrário. A leitura simbólica dos arquétipos é você que tem que ser interpretado à luz daquilo, não o contrário. E essa postura existencial é muito difícil para as pessoas, e aí por isso que a coisa precisa ser mais trabalhada, precisa de professor mesmo, precisa ter coisa acompanhando, vai por aqui, vai por ali. Tudo tem que ter paciência também, né? Você mergulha na Bíblia, não, eu já li a Bíblia inteira, eu falei, periga piorar, né? Você já leu tudo de uma vez só, não é tão fácil assim a coisa funcionar. Justamente, na verdade eu estava até pensando sobre isso, que Bíblia e literatura é uma via de mão dupla aí, porque você precisa... Tá. Tá me ouvindo? Alô? Ai. Oi, tá me ouvindo? Eita. Vê aí. Aqui eu tô te ouvindo bem. Acho que ele caiu, gente. Voltou. Tá ouvindo, Chico? Eu não tô te escutando. Vocês me escutam? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu te ouço. Eu te escuto bem. Ué? E vocês estão me ouvindo, pessoal? Vai lá. Deixa eu ver se eu consigo. Alô? Alguém me escuta? Eu vou sair e peço para entrar de novo, pode ser? Pode. Eu acho que está com algum problema. Beleza. Só um pouquinho. Acho que só ele que não está ouvindo. Então, daqui a pouco ele entra de novo. Eu também estava ouvindo bem o Chico. Acho que era só ele que não estava conseguindo me ouvir. Já ele entra de novo. Eu estava falando com ele, gente, que eu percebo entre a Bíblia e a literatura uma via de mão dupla. Porque para entender literatura é importante, imprescindível, como o Chico estava falando, termos as referências bíblicas. Porque os arquétipos dos grandes livros, eles vão sempre se referir a questões bíblicas, a questões do cristianismo e da cosmovisão cristã. E da mesma forma, por outro lado, quando você lê a Bíblia, você precisa de ter uma experiência literária. Especialmente quando se trata dos livros poéticos da Bíblia, por exemplo, o livro de Jó, os próprios salmos, que são poemas, né? São poesias, são canções, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Então, é uma via de mão dupla. Bíblia e literatura, eles caminham juntos. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão aí? Estão me ouvindo? Respondam, por favor. Aí, acho que o Chico voltou. Aí, voltou. Ah, voltou. Voltou. Eu não sei o que aconteceu. Nem tira do fone, nada, tive que sair mesmo. Aí, sem problema. Eu estava falando com o pessoal, Chico, sobre a Bíblia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Que a Bíblia e a literatura acabam sendo uma via de mão dupla. Porque não dá para ler literatura sem conhecimento do texto bíblico,
por causa das referências, como você estava falando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a Bíblia, sem imagens, sem aquele conhecimento prévio, sem esse banco de imagens, fica muito difícil compreender muitas coisas. Eu falei, por exemplo, sobre os textos poéticos na Bíblia, né? O livro de Jó, os Salmos, que são poemas, os Provérbios, o livro de Eclesiastes. Sem o banco de imagens, nós também ficamos órfãos do entendimento do que quer dizer aquele livro. O Apocalipse é um livro todo metafórico. Então, é impossível tentar compreender algo ali sem que você tenha esse banco de imagens. Então, os dois caminham juntos. Exatamente. É o paradoxo de uma atenção permanente, porque se você vai direto para o texto bíblico, vai te faltar as ferramentas para imaginar muitas das coisas. Se você não tem um texto bíblico que vai só para a literatura, vai te faltar aquilo que vai dar cola para todas as coisas funcionarem. Então, não é um trabalho que você começa por aqui ou começa por ali. Não, eu sempre digo assim, comece pela sua própria cultura. Por aquilo que você já leu, aquilo que está no teu coração, aquilo que você ama. Porque quando você começa por aí você começa a achar algum fio da meada para algumas coisas que são mais próximas disso de alguma maneira. Né? Então, eu dei aula para muito tempo, então as pessoas vêm e falam, não, eu gostava de tal coisa, eu gostei de ler de tal outra, etc e tal. Então, se você gostou disso, talvez você goste desse negócio aqui. Então, lê isso aqui, ou assista aquele negócio. Aí, aos poucos vai. Você conhece da Bíblia, isso é o arquétipo, tal coisa da Bíblia. Como assim? Vamos ler o negócio da Bíblia. Aí, lê o negócio da Bíblia, né? Eu sempre recomendo, para alunos que gostam muito de leitura, e esse ano de 2020 vai ser maravilhoso, porque eu vou poder voltar a recomendar isso, porque vai sair uma edição nova, que é o José e seus irmãos do Thomas Mann. Que ele fez uma tetralogia de um negócio que na Bíblia tem 10 páginas. É um dos melhores exemplos do que é a condensação arquetípica na Bíblia e do que é a capacidade humana de imaginar aquilo com tantos detalhes que a gente também precisa para poder compreender melhor aquela síntese. Então ali você tem o melhor exemplo de como as duas coisas precisam estar juntas. Porque sem a leitura da Bíblia você não vai nem entender do que o Thomas Mann está falando. E com o Thomas Mann vai te ajudar a compreender e imaginar muito melhor a história que está na Bíblia. Porque a história do Thomas Mann é uma coisa, a coisa da Bíblia é outra. É outra. Né? Então é preciso das duas coisas, não tem como escapar. É um complementa o outro, né? Como você falou lá no curso, que a Bíblia, na verdade, é uma única história. É uma história só e tem seus altos e baixos como a vida humana. Né? E a gente percebe ali nos personagens bíblicos mesmo, aí você pensa assim, nossa, Davi andava com Deus, né? Devia ser um santo, não pecava. E a vida de Davi é uma bagunça. Um rei loucão demais, assim, tudo errado. E era um homem segundo o coração de Deus. Então, aí, aquela referência, né? Então, quando a gente pega alguns livros que são miméticos, que vão falar da vida humana, tá falando ali da história bíblica. E aí, a gente vem com a Norma Braga, que eu conversei com ela ontem, ela até citou isso, que todo o enredo literário, ele vai ter sempre criação, queda e redenção. Que é o resumo do resumo da história da Bíblia, né? Primeiro, a criação de todas as coisas, a estrutura arquetípica, criação, queda e redenção. Aí vemos a jornada do herói, né? A luta ali, a aventura romanesca, o herói contra o dragão. É o que a gente vê no Apocalipse, é o fim de todas as coisas. Então, quem não tem nada de Bíblia, infelizmente não vai conseguir entender um enredo simples. Sim, não vai ter. Não vai ter tudo o que poderia ter. A Bíblia é uma das coisas mais... um milagre de Deus, né, obviamente. Mas essa estrutura o mundo criado, uma queda, né, o drama da ressurreição, vamos dizer assim, para chegar naquele juízo final, para voltar para aquele paraíso, digamos assim, é o que estrutura todas as histórias. Todas as histórias da literatura, algo tem que acontecer. E esse algo que tem que acontecer tem que ser algo mais ou menos dramático e no final tem que ter um tipo de resolução. Que ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou o final é feliz ou o final é trágico. Comédia e tragédia. E aí você vai então, onde que tem o fundamento dessas coisas? Bom, está no fundamento da vida humana. E aonde está o fundamento da vida humana? E quanto mais você vai ampliando, você chega nesse mundo mito, né, mitológico, vamos dizer assim. E a Bíblia, dos mitos, ele é o mito dos mitos. Porque não há comparação, desculpa o pessoal da religião comparada, perennialismo, etc. Não tem comparação. Isso não tem comparação com nada, a Bíblia com nenhuma das outras religiões. Primeiro porque não tem nenhuma que Deus encarnou como gente. Exatamente. Não tem. Já começa daí, então, já ganhou. Então sinto muito. Né? Já não tem como comparar mesmo. Então você precisa ter esse negócio. Uma das coisas que eu fico mais feliz é a quantidade de clubes do livro que tem saído, né? Independentemente de qual a finalidade de cada um, etc. E tal, que demonstram o quanto as pessoas não só gostam da leitura, mas como elas precisam, digamos assim, Sentem falta, né?
de você expressar a opinião, trocar a opinião, porque isso só enriquece. A literatura sempre foi uma grande conversação, né? Se for botar assim, para que serve a literatura? A literatura foi feita para você se colocar no lugar do outro. Você está conversando com alguém ali, é vida interior que está acontecendo. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente se entende também, né? Mais a gente tem um pouco de compaixão, consegue se colocar no lugar do outro e compreender. Você falou bem do Davi, mas tem trocentos outros personagens que poderia ser, né? A gente fez o podcast dos náufragos zoando lá com o Jonas, até com o Abraão, com a Sara, etc e tal. Porque são seres humanos, né? Claro. São seres humanos. Para compreender isso, sem você entrar na coisa do julgamento, meu Deus, não pode, é preciso imaginação, traquejo. Né? Traquejo de imaginação significa você ser capaz de fazer analogias sem fechar sentenças científicas ou jurídicas a respeito do que quer que seja. Né? Então, é uma das coisas que me entristece nas igrejas em geral cristãs. O quão seco, o quão feio é a estética das igrejas, às vezes das músicas, ou vai para aquela melação toda sentimentaloide, ou um negócio que as pessoas já não têm mais referência. Né? Fica um negócio antiquíssimo, sem nada. Mas, pô, falta essa vida de imaginação no final das contas. Falta homem. Né, que a gente vive, né, Chico? É tudo muito pragmático. A beleza, a bondade, a verdade, principalmente a beleza, ela perdeu o motivo, porque a gente vive num mundo utilitarista. Tudo tem que ter um motivo, uma utilidade. Eu até compartilhei com as pessoas aqui, conversei com elas que meu marido estava lá no conselho da igreja falando sobre a construção do templo, o negócio lá e tal, e ele falou assim, não, mas muito caro esse negócio que essa arquiteta colocou aqui, dá pra gente sustentar não sei quantos missionários lá na África. Eu falei, que é isso? Não, dá pra mandar o dinheiro pro missionário e dá pra fazer bonito. Por que a gente tem que se reunir numa igreja feia? Por que a gente está ali? É para a glória de Deus. Quando Deus mandou lá Salomão construir o templo, era um templo belíssimo. Então, é um lugar que precisa, sim, de beleza, né? Se isso se perde, qual o motivo de nós estarmos nesse lugar? A Norma falou, Norma, que bom que você está aqui. Entristece mesmo a pobreza estética das igrejas, né? As igrejas católicas, elas ainda têm essa questão estética, mas mesmo assim a gente vê como do século XIX para cá a coisa enfeiou, né? E... Você tem, nas católicas, você tem então, a presença pictórica, né? Das imagens, porque claro, tem as diferenças, mas para os católicos tem essa presença. Mas quando você sai disso e você vai, por exemplo, para a música, Jesus, Maria e José, entendeu? Eu não sei como alguém consegue se manter cristão escutando a maior parte das músicas. E daí você tem, na igreja você tem o polo oposto, né? Daí precisa ser o canto gregoriano, só pode ser aquele negócio e tal. Ok, entendo, bonito, etc. Mas não precisa nem selar nem secar. Vamos melhorar um pouquinho o que está aqui e vamos entender um pouco mais daquilo lá. Quem sabe a gente consegue fazer um monte de outras coisas. Boa parte, aliás, se for pensar das brigas que tem entre protestantes e católicos, etc. e tal, é todo um problema de imaginação na maior parte das vezes. Porque, por exemplo, para o católico não tem certos problemas com imagens. Então, para a gente, ok. Para o protestante, tem certas coisas que não podem, tem que ser assim, tem que ser assado, etc. e tal. É uma capacidade de imaginação do católico compreender perfeitamente bem de onde vem isso do protestante e compreender a importância disso dentro daquele contexto. É a mesma coisa do protestante com o católico. Assim, para eles é um pouco diferente, né? Tem aquela coisa esquisita. Eu não vou entender, eu não quero esse negócio, tá? Mas eu entendo. Esse eu entendo não é porque você entende e aceita. Não, você consegue imaginar que aquele negócio é diferente para aquelas pessoas. E aí a gente consegue conversar daquilo que interessa, não daquilo que separa, né? Porque se for pensar bem, é tudo detalhe. Eu gosto do Natal por causa disso. A gente vai para o Natal lá, do Jesus Cristo nasceu. Que igreja que tinha de cristão naquele negócio? Não tinha igreja nenhuma. Tava lá com a criança, aqueles dois lá, se virando nos 30 nesse negócio. Dá para a gente falar disso? Pelo menos no Natal? Justamente. Não se preocupar com um monte de coisa? Eu falo porque é problema assim, de imaginação, né? Num momento de perseguição aos cristãos, se vem lá, quem vai perseguir, ele não quer saber se você é protestante, se você é católico, se você é copta, se você é ortodoxo. Ele quer saber, você professa o nome de Cristo, Cristo é o seu Senhor? Então te mato. Mata todo mundo, tá todo mundo ali no mesmo barco. Eu acho que nessa hora, isso é que nos une, né? É Cristo que nos une, que é o mais importante. Então... aí falando sobre os arquétipos bíblicos, e a gente está falando sobre a Bíblia e literatura mesmo, mas a gente não falou muito sobre a importância também da mitologia greco-romana, né, Chico? A gente tem 10 minutos, mas eu lembro muito daquele discurso do Papa Bento XVI lá no parlamento alemão, quando ele começa o discurso falando que a civilização ocidental, ela
ela foi erigida em cima de 3 tripés, né? De um tripé, que é a Jerusalém, Roma e Grécia. Então, Jerusalém, por causa do cristianismo, né? Da religião judaico-cristã. Roma, por causa do direito romano. E Grécia, por causa de toda a filosofia e toda a cultura grega. Então, a gente não pode deixar de falar também das referências greco-romanas, né? Dentro da literatura. Não tem como. Não tem como, porque boa parte quando a gente fala de renascimento, né, certas referências, a mitologia greco-romana, ela faz parte desse contexto de alguma maneira. Não tem como escapar. Né? Uma das coisas que é interessante de ver na história, né, quando você começa a conhecer um pouco mais da história, tem um livro que saiu recentemente, traduzido do professor de Harvard, não me lembro o nome dele, mas acho que é O Mundo da Escrita, o nome do livro, onde ele vai mostrando ali que certos textos eles formaram civilizações. E ele começa pelo texto do Homero, da Ilíada, que Alexandre o Grande levava consigo, né, nas suas conquistas. E de alguma maneira ele estava meio que helenizando todo o mundo. E quando você conhece um pouco da história antiga, você vê que tem certos impérios que perduraram mais do que outros. E a grande sacada desses impérios era justamente não ter a dominação pela destruição do outro, mas justamente de incorporar, para cada um manter as suas culturas, e incorporar dentro de uma estrutura maior. Isso começou com os persas, e isso aparece na Bíblia, né? Quando você vai na Bíblia, você vê qual é o único império que ajudou os judeus naquele Antigo Testamento. Foi os persas. Os persas, por quê? Porque eles tiveram o império maior antes dos romanos, foram os que mais longe foram, os que mais tempo demoraram, porque foram capazes de saber ler, né? Tiveram imaginação suficiente para admitir outras culturas dentro de uma estrutura muito maior. Né? Os gregos também tiveram isso, mas ninguém mais do que os romanos foram capazes de fazer isso. Isso fica muito evidente, por exemplo, no próprio julgamento de Cristo, né? Para chegar no Pilatos, o jeito que o Pilatos lava as mãos, etc e tal, é aquela coisa assim, eu tenho que respeitar a lei desses caras, eu não estou vendo problema nenhum, como é que eu faço? O drama político de Roma, etc e tal, que é o direito romano, quando a gente chegou no ápice da capacidade da gente articular as coisas, negociar de maneira política, chegar a uma espécie de convivência, né? Minimamente saudável. Isso em termos de conquista humana, né? Terrena, né? Dos povos, dos homens sobre os homens. Mas quando a gente vai para esse mundo dos arquétipos, né, a gente vê que o que o mito bíblico fez não foi desprezar todos os outros, mas ao contrário. Né, ela transformou todos em símbolos dela. Né, então aquela estrutura que o Freud diz, todo o Antigo Testamento é antitipo do que é o tipo do Novo Testamento. Só rapidamente, só para explicar o que é isso. Antitipo é simplesmente o seguinte, você só vai entender esse negócio do Antigo Testamento se você entender o Novo. E aí quando você vai para o Novo é que você consegue entender o Antigo. Então toda a mitologia greco-romana, e o Otto Maria Carpo no seu livro de literatura ocidental, ele pegou isso, ele coloca toda a literatura greco-romana como a herança. É uma herança da qual a gente não consegue mais entender por ela mesma, porque a gente tem uma estrutura mitológica muito maior que a abarcou, a absorveu e a cristianizou de alguma maneira. Por isso que a gente vai ler a Eneida do Virgílio, a gente destaca que parece que Virgílio é uma espécie de profeta chamando a vinda de Cristo. Virgílio romano está... Se for aquela coisa, os cristãos vão entender. Eles não estão nem sabendo o que está passando da coisa toda. Agora, para você entender a própria Bíblia, muito do que está lá, conhecer a mitologia greco-romana, ela é uma espécie de porta de entrada para entender muita coisa da Bíblia. Porque a mitologia greco-romana ela tem muito de uma espécie de arrumação simbólica daquilo que são as possibilidades humanas, no final das contas. Tem um livrinho maravilhoso do Paul Gell, que é Simbologia, Símbolos e Mitos da Mitologia Grega, alguma coisa assim, onde ele faz uma leitura psicológica de todas as histórias dos deuses gregos, que é uma espécie de grande apanhado. Ah, legal! A mitologia grega é sempre um grande apanhado. E ele percebe, isso aqui simboliza isso, isso. Ele consegue, então, perceber uma espécie de história única a unificar todas as histórias dos deuses. Na perspectiva e na finalidade da psicologia efetivamente falando. Mas para fazer isso ele precisou fazer a leitura simbólica de várias coisas, cuja unidade ele jamais teria se não fosse o arquétipo cristão, porque ele também tem livros sobre o símbolo de Deus Pai, a parte da análise psicológica dos símbolos cristãos ele não é tão boa como da mitologia grega, porque a mitologia grega de fato não tinha Deus, propriamente dito. Você tem deuses ali, são manifestações de uma série de coisas ali, que eles estão tentando chegar em algum lugar. Por isso que quando você pega a mitologia grega, tem o Monte Olimpo, que é neste mundo. Tem um Zeus que, na verdade, é só um deus mais forte do que os outros. Não é o deus dono do negócio todo. Então, é uma maravilha de simbologias humanas que vai permitir, então, você compreender muito melhor aonde tudo isso vai dar. Então, o arquétipo bíblico é aquele que vai jogar sentido para a mitologia greco-romana. Mas sem mitologia greco-romana vai ter muita coisa da Bíblia que vai ficar meio que solta. Fica sem um intervalinho ali. Né? É preciso conhecer isso daí também, senão você não vai chegar a compreender a Bíblia. Como se estivesse faltando a perna para você conseguir caminhar. Eu fui
há um tempo atrás, quando eu fui começar a ler, desde o início eu estava lendo Exíodo, e eu falei, gente, isso aqui é Provérbios. E é muito anterior ao livro de Provérbios. Então, é o quê? A Bíblia que abarca tudo aquilo. Quando nós lemos Alceste no grupo da Camila, né, na Casa de Penélope, e talvez entre no Entre Sapatos e Livros, então meio que um spoiler aqui do livro, Alceste é um tipo de Cristo também, porque ela morre, né? Ela morre pelo marido, e depois ela volta depois de 3 dias, ela ressuscita. E aquilo muito antes de Cristo. Então, como isso é forte dentro, a mitologia e a Bíblia, elas caminham juntas. E é como você falou, porque a Bíblia foi capaz de abarcar tudo isso, né? Isso. Então, por exemplo, uma coisa muito legal quando você lê Ilíada e Odisseia é que Ulisses, né, o Odisseu, ele encontra o Aquiles no Hades. No inferno, né? E aí ele pergunta para o Aquiles, e aí, como é que é e tudo mais? E Aquiles está tristíssimo. Se eu soubesse, eu não tinha feito nada daquilo. Uhum. Como é que você vai entender aquele negócio? Você tem uma ideia de inferno e céu cristão para entender aquilo. Mas eles não tinham essa coisa. Tinha o mundo dos mortos. Tem ali uma baita uma pergunta de um mistério que é o seguinte, bicho, isso aí só vai ser revelado quando Jesus Cristo encarnar. Quem é cristão vai conseguir ver aquilo como, tá vendo como tem um negócio faltando lá para eles? Tá Exatamente. Mesmo. E a literatura mostra isso. E aí você consegue fazer essas percepções. Caramba, Alceste é muito Cristo. É muito Cristo, mas só porque teve Cristo. Se não tivesse Cristo, você não ia nem fazer as conexões. Justamente. E aí que entra também a questão mística. Porque a Bíblia não é só um livro. Né? Não é um grande livro. É um grande livro, mas é o livro. É o maior de todos. E não é simplesmente um livro, né? Que entra a questão mística no sentido do espiritual. É um livro que ele existe, é diferente de qualquer livro de mitologia, né? É diferente de qualquer livro dos great books, né? Dos grandes livros, porque é um livro que foi inspirado por Deus, que é inspirado pelo Espírito Santo. Aí é que está toda a diferença, né? E aí, Deus já sabia de tudo, já sabia, né? No princípio era o verbo já estava lá desde o princípio. Então, é por isso que nesses livros lá, muito antes de Cristo, alguma coisa já aponta para o Cristo. É muito lindo ver, né? Como Deus é um arquiteto maravilhoso de toda a história, né? Com toda certeza, com toda certeza. Sem tirar nem pôr. É maravilhoso por conta disso mesmo. É só por causa disso, né? É só por causa disso, sem tirar nem pôr. Não tem como. E a própria leitura da Bíblia, ela tem camadas, né? Tipo, por exemplo, a crítica literária veio da onde? Veio do desenvolvimento da forma como a gente lê a Bíblia, né? Dante falou só tem um sentido literal, um sentido alegórico, anagógico, não sei o que. Toda a crítica da literatura vai também se desenvolver da crítica, entre aspas, da Bíblia, que era uma tentativa de compreendê-la melhor, né? Não de dizer melhor o que ela estava dizendo, não. A relação com a Bíblia, a postura tem que ser completamente outra. É ela que nos lê, não a gente que lê a Bíblia. Aí, a partir disso, ela vai nos dando, assim como Deus inspirou para escrever, vai também inspirar para a gente entender o que precisa entender na nossa vida em determinado momento. Então, tem passagem para você vai ser completamente incompreensível agora. Talvez no futuro Deus te revele por que não dá para você entender naquele período. E aí a coisa começa a ficar mais fácil. E daí por isso que a gente precisa também de homens mais santificados, mais justos, que saibam ler e nos fazer a ponte, né? Porque essa é a nossa paz. Ir e evangelizar. O que significa se não isso? Né? Seja o mais próximo parecido com Cristo e tente explicar da melhor maneira possível, usando de parábolas, no final das contas. Porque muita gente não vai entender pela palavra, vai ter que usar a analogia. Né? Não tem como escapar disso daí. E a analogia é literatura. As metáforas. Isso aí. Ai, Chico, ficaria conversando com você aqui o resto da tarde. Mas não podemos, aqui falta 1 minuto. Então, acho que a gente tem que se despedir. Passa muito rápido. Alguém colocou ali, passa muito rápido, parece que começou agro. Obrigada, Chico. Maravilhoso conversar com você. Quero ainda te dar um abraço nessa vida. Com certeza. Quando você precisar, quiser marcar outras, só chamar. Com certeza, vou chamar aí, ó, gente. Então tá bom, Deus te abençoe. Obrigada, beijo. Você também. Até a próxima. Feliz Natal para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente.